Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O texto está no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do verso 1 ao 4. Ora, Elias, o tesbita da Tisbé de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Sai daqui, vá para o leste e esconda-se pelo riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. A idolatria no meio de Israel crescia, e no tempo do profeta Elias, o povo de Israel cultuavam o deus pagão chamado Baal. Acreditavam que ele era o deus da fertilidade e das chuvas que caíam sobre a terra. Para mostrar para Israel que o deus pagão Baal não fazia chover sobre a terra, Deus envia Elias ao rei Acabe e determina uma palavra, que nos anos seguintes nem orvalho e nem chuva cairia sobre a terra. A palavra diz que com a seca houve grande fome em Israel. O país estava em uma grande crise. Foram 3 anos sem chuva. Deus, sabendo que o rei Acabe iria procurar matar Elias, manda ele se esconder ao leste, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O profeta agora teria que confiar no Senhor, pois neste lugar que Deus mandou ele se esconder, era um lugar isolado e não havia comida. E aqui nós iremos aprender com o profeta Elias a confiar em Deus em tempos difíceis, também ver e viver os milagres de Deus. Por ainda estarmos neste mundo, também somos sujeitos a todas as coisas que acontecem aqui. E nem sempre tudo é bom. E quando as tribulações chegam, nós temos que entender que uma coisa é estar na tribulação sem Deus e outra coisa é estar na tribulação com Deus. Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A primeira lição desta passagem que aprendemos com o profeta Elias é a sua obediência. Ele não questiona a Deus sobre o local que Deus manda ele se esconder. Ele obedece a Deus. Ele sabe que Deus é aquele que faz coisas improváveis. E por mais absurdo que seja acontecer aquilo que Deus prometeu, é isso que acontecerá. É assim que será, pois nada é difícil para Deus. O profeta conhece a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 32 ao 33, que diz: Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenha vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. O profeta então, em obediência a Deus, se esconde no local determinado e passa a viver então dias milagrosos, um milagre a cada dia. Ele bebia a água do riacho, mas 2 vezes por dia os corvos lhe traziam comida, pão e carne, traziam pela manhã e pela tarde. E é isso que acontece quando decidimos obedecer a Deus sem questionar. Vejam que os corvos traziam o alimento pela manhã e pela tarde, todos os dias. E isso significa que a provisão de Deus tem a hora certa para chegar na nossa vida. O que temos que ter então é fé e paciência, pois a hora certa sempre chegará. A segunda lição que aprendemos com o profeta Elias é que ele não reclamou, não murmurou quando os problemas começaram a aparecer. Nós sabemos que foi por causa da reclamação e da murmuração, da dureza de coração do povo de Israel, que eles vagaram pelo deserto durante 40 anos. Em Filipenses capítulo 2, verso 14 diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, com o passar do tempo, por falta da chuva, a seca também atingiu a região onde estava o profeta. A palavra diz que o riacho, aonde o profeta bebia, também secou. O profeta não abre a sua boca para reclamar a Deus que estava faltando água. Não abre a sua boca para murmurar,
pois ele sabia que aquele que todos os dias operava um milagre para que ele comesse, também poderia operar um milagre para que ele pudesse beber água. E esta é uma lição que temos que aprender e colocar em prática. A murmuração, a reclamação estende o nosso deserto e aumenta os dias de tribulação e de angústia na nossa vida. A palavra nos ensina: em tudo dai graças. A terceira lição que aprendemos com o profeta Elias é sobre a sua coragem. Com a seca do riacho, Deus ordena o profeta que saia do seu esconderijo e vá para a cidade de Sarepta. A questão é que, por aquelas alturas, a mulher do rei, a rainha perversa Jezabel, estava eliminando todos os profetas do Senhor. E também Elias estava sendo procurado por todos os lugares. Mas mesmo assim, o profeta foi corajoso. Em obediência à palavra do Senhor, se dirigiu para a cidade de Sarepta. E em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, a palavra diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Não podemos entrar em uma batalha sendo medrosos, pois o medo afasta a fé, traz a dúvida, cega os nossos olhos para ver que Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer adversário. E são diversos os exemplos bíblicos de homens corajosos, cheios do Espírito de Deus, que obtiveram vitórias gloriosas. Homens como Jonatas e o seu escudeiro, que sozinhos enfrentaram o exército filisteu e tiveram a vitória. Como Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Ou Gideão e os seus 300 soldados, que venceram uma guerra contra milhares de milhares do exército midianita. Por isso eu e você não podemos ser frouxos na hora da angústia, e sim corajosos, porque maior e mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A quarta lição que aprendemos com o profeta Elias é sobre a sua gratidão. Acostumado a comer pão e carne todos os dias na beira do riacho de Querite, Deus envia o profeta até a cidade de Sarepta. E ali ele iria ser cuidado por uma viúva. Sem saber bem qual era a condição daquela viúva, ele vai até Sarepta. E chegando lá descobre que a mulher está a morrer de fome. E tudo o que lhe resta é um pouco de farinha na vasilha e um resto de azeite na botija. E logo o Senhor Deus lhe manda dizer à mulher: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E Deus então faz o milagre. E a exemplo dos corvos, o milagre era diário. A cada dia havia mais farinha na vasilha e mais azeite na botija. E isso durou até que a chuva caiu sobre a terra. Veja que Elias estava acostumado a comer pão e carne todos os dias. E com certeza farinha e óleo não eram as coisas mais apetitosas que se tinham nos dias de Elias. Com certeza pão e carne eram bem melhores. Mas agora o que Deus tinha para ele era farinha e óleo. E isso iria salvar a vida dele e da mulher e sua família. Elias está grato a Deus por isso. Em momento algum se vê Elias lembrando ao Senhor: olha, Senhor, antes eu tinha pão e carne, agora só farinha e azeite? Este é um segredo precioso da bênção na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Pois a gratidão abre portas eternas de bênção e salvação nas nossas vidas. Salmos 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Elias foi usado por Deus para ensinar a Israel quem verdadeiramente é o nosso provedor. Passado 3 anos de seca e fome naquela terra, Deus envia novamente a chuva. Mas as lições que aqui foram deixadas servem para todos aqueles que temem a Deus. O Senhor não mudou, Ele não muda e nem mudará. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. É o Deus que sara a nossa terra. É aquele que ergue o pobre do monte de cinzas e o faz assentar-se entre os príncipes. É o Deus que nos dá a vitória, seja qual for a situação ou circunstância.
Filipenses capítulo 4, verso 12 ao 13. Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que a fé do profeta Elias também esteja no teu coração. Que hoje e sempre os teus caminhos sejam o da obediência a Deus, e tudo certamente terminará bem. Fique com Deus, fique em paz.